Olá, sou a professora Mariane Passo de Amorim e hoje eu vou falar dos processos da dissecção. Então, quando a gente começa a prática de dissecção, a gente fala que a dissecção é um processo, um método de estudo de secção das estruturas e ela é um método que a gente fala de regional estratigráfico. Por quê? A gente estuda uma região e a estratificação, os estratos que compõem cada região. Então, se a gente estudar, por exemplo, o abdômen, eu vou estudar só a região do abdômen, vou começar a dissecção do abdômen e vou vendo as camadas, vou separando as camadas que vão formando essa minha região abdominal, tá? Então, geralmente, quando se faz o processo de dissecção, eu delimito uma região e vou separando as camadas, levantando camada a camada, plano a plano, identificando as estruturas que são encontradas em cada plano de dissecção, delimitando as suas relações com as estruturas superficiais e profundas, até eu chegar na parte mais profunda, a camada mais profunda da região dissecada. Então, se a gente fosse exemplificar com a região do abdômen, a gente inicia o processo da dissecção com as linhas de incisão, a demarcação das linhas de incisão, que são os limites da região a ser dissecada, os limites do abdômen. Depois, a gente faz a demarcação dessas linhas de incisão com o nosso bisturi, demarcando de forma suave, lembram? Só para marcar, para seccionar a pele, a derme, sem chegar na tela subcutânea, de forma contínua até do início da linha até o final da linha. Segunda etapa da dissecção, a gente faz o rebatimento da minha pele. Depois do rebatimento da pele, eu vou identificar as estruturas que estão na tela subcutânea que eu observo, vou fazer a divulgação, a evidenciação dessas estruturas da tela subcutânea. Depois eu fazer o rebatimento dessa tela subcutânea para expor as fáscias musculares da primeira camada muscular. Vou seguir fazendo a identificação das estruturas associadas com essa fáscia muscular, com as estruturas, por exemplo, na região abdominal, aqui com a região da região inguinal, do funículo espermático, do canal inguinal. Seguidamente, eu vou fazer o rebatimento das fáscias musculares para chegar nos músculos e assim eu vou seccionando, vou dissecando camadas musculares a camadas musculares até eu fazer a abertura da cavidade abdominal, identificar as estruturas da cavidade abdominal e realizar a dissecção das estruturas presentes na cavidade abdominal. Então, eu inicio pela demarcação das linhas de incisão, a incisão das linhas, o rebatimento da pele, a evidenciação das estruturas superficiais contidas na tela subcutânea, as estruturas, então vão ser divulsionadas e estudadas, seguida do rebatimento da tela subcutânea até a fáscia muscular, a identificação das estruturas associadas à fáscia muscular, depois o rebatimento das fáscias musculares, demonstrando os músculos e assim sucessivamente com os grupos musculares até a abertura completa de cavidade. Observação das estruturas de cavidade, dissecção dessas estruturas de cavidade. Então, o início, foi o rebatimento da minha pele, então fazer as linhas de incisão, fazer a demarcação das minhas linhas de incisão e fazer então, o rebatimento da minha tela subcutânea. O rebatimento da tela subcutânea, então eu faço sempre, com uma incisão nessas estruturas, seguindo a mesma incisão que foi utilizada para fazer o rebatimento da minha pele. E uma coisa que eu tenho que observar quando eu vou fazer o início do rebatimento da tela subcutânea é observar a quantidade de tela subcutânea que aquele cadáver tem. Porque quando eu observo um cadáver, eu já consigo ter uma noção se vai ter muita tela subcutânea ou pouca tela subcutânea. Porque dependendo da quantidade de tela subcutânea, a dissecção, o meu bisturi vai poder passar mais profundamente, mais superficialmente ou mais profundamente.
Então, quando eu tenho pouca tela subcutânea, é mais fácil de eu identificar as estruturas contidas nessa tela subcutânea. E conforme eu vou fazendo, né, esse rebatimento dessa minha tela subcutânea, né, várias estruturas vão ser associadas, tanto na parte superficial quanto na parte profunda desses. E aí, quando eu vou separando a tela subcutânea da minha fáscia muscular, eu tenho que ir cuidando durante essa dissecção para identificar as estruturas que transpassam da fáscia muscular para a tela subcutânea. Faço a identificação dessas estruturas, observo a relação entre as estruturas, a nomenclatura, né, dessas estruturas vasculares e nervosas, para depois continuar o meu processo de dissecção. Então, após eu fazer, né, toda essa demarcação das minhas linhas de incisão e o rebatimento dessa minha tela subcutânea, o que eu vou observar aqui, né, vai ser a minha fáscia muscular, a primeira camada da minha fáscia muscular. E aqui eu coloquei para vocês identificarem, né, a diferença de fáscias musculares, a espessura de fáscias musculares. Então, cada cadáver vai ter a sua particularidade, né, de estruturas dessas fáscias musculares. Depende da quantidade de tecido adiposo, idade do cadáver, a textura, o tônus muscular que esse cadáver vai apresentar, né? Depois que eu faço, então, o rebatimento da minha tela subcutânea, eu vou para a identificação, eu parto, né, para a identificação das estruturas associadas a essas fáscias musculares. Aqui no exemplo da região do abdômen, né, a região inguinal, os ligamentos que sustentam o pênis, o canal inguinal com as suas estruturas associadas, né, a região aqui dos ligamentos suspensor do pênis, o canal inguinal, né, o anel inguinal superficial, funículo espermático e vasos associados. Então, sempre quando eu faço o rebatimento da minha tela subcutânea, a primeira camada que eu vejo é a fáscia muscular. E essa fáscia muscular ela vai estar recobrindo, né, músculos profundos. Então, é importante eu observar essas fáscias musculares e eu observar a localização desses músculos mais profundos. Então, na região de abdômen, né, eu vou observar que aqui eu tenho uma fáscia muscular mais densa, anteriormente ao reto do abdômen, na parte lateral eu tenho uma fáscia muscular mais fininha, que está sobre o músculo oblíquo externo do abdômen. Então, para fazer o rebatimento, né, dessas fáscias musculares, eu utilizo a tesoura íris, né, no caso de essa fáscia não ter ficado íntegra, porque se a fáscia ficou íntegra, como nesse cadáver, eu vou fazer as linhas de incisão nessa fáscia com o bisturi e a pinça anatômica serrilhada e vou separando essa fáscia muscular, como eu fiz a separação da minha tela subcutânea, de medial para lateral. Tá? Agora, se na hora de eu fazer a separação da tela subcutânea com a fáscia muscular ficou tudo meio, né, a fáscia não ficou toda íntegra, às vezes é mais fácil ir fazendo o rebatimento, a retirada desses poucos de fáscias que sobrarem com a ajuda da tesoura íris e da pinça serrilhada, ok? Então, aqui exemplificando, primeiro foi rebatida a pele, depois foi observada a tela subcutânea, para quando rebater a tela subcutânea, chegar nas fáscias musculares. E aí, depois de rebater a fáscia muscular, vocês podem ver que a gente levou, né, uma linha de secção, que é o final aqui do músculo oblíquo externo, mantendo aqui a lâmina anterior da bainha do reto do abdômen, a gente vai realizar, então, né, o rebatimento das camadas musculares, utilizando sempre o bisturi inicialmente com a pinça, né, anatômica serrilhada, para fazer a desinserção desse músculo, né, em uma das suas extremidades e aí fazer o levantamento sempre da sua extremidade de medial para lateral. Faço o rebatimento, a desinserção de medial, de superior até inferior, ou de inferior para superior, depende do lado que vocês estão dissecando, e sempre da medial para lateral. A gente sempre tem que cuidar nesse processo de rebatimento de camadas musculares para não puxar demais esse ventre muscular
com a pinça, né? A fim de não separar esses fascículos que formam o ventre muscular. Senão de um músculo vai virar dois e vai ficar todo esfiapado, né? Então ele não fica bonito, vamos dizer, e íntegro. Então depois de rebater um músculo, vai chegar a segunda camada muscular. Aqui vocês estão vendo de um lado com, né, a fáscia muscular. Faço o rebatimento de novo dessa fáscia muscular, utilizando, quando está de forma íntegra, a pinça serrilhada e o bisturi. Então, depois de rebater a fáscia muscular, fica assim, aqui eu consigo evidenciar a fáscia muscular. E depois eu vou tirando as duas fáscias musculares rebatidas. Depois de rebater essas fáscias musculares, faço de novo a desinserção desse próximo músculo, né? E rebatimento de superior para inferior dessa desinserção e o rebatimento de medial para lateral, a fim de demonstrar, né, o músculo profundo. Então, exemplificando como seria, né, a posição do bisturi com a peça, né? Lembrando, ela sempre vai seguir a lâmina do bisturi voltada para superior, nunca para a estrutura profunda, sempre com o bordo cortante voltado para superior, a fim de raspar, deslizar essa lâmina, não seccionando estruturas profundas. Então, vocês podem observar que a lâmina está sempre voltada para superior e a aluna vai, então, né, fazendo a raspagem desse bisturi, né, para separar suas fáscias musculares. Então, depois que fez essa separação, né, das camadas musculares, vai se fazendo de novas camadas musculares, identificando as estruturas que estão passando entre as camadas musculares, sejam vasos, sejam nervos, né? Observando, estudando a relação entre as estruturas, o trajeto das estruturas, até uma completa, né, separação de uma camada muscular, foi feito para outra camada muscular, agora foi feito para a terceira camada muscular, com a exposição do reto do abdômen, e assim vai ser feito depois o rebatimento desses músculos para abertura de cavidade. Então, sempre quando eu for dissecar e fazer a separação de grupos musculares, eu utilizo ou o bisturi e a pinça serrilhada, ou a tesoura íris e a pinça serrilhada. E aí, depois que eu chego, né, e faço toda a separação dos meus músculos, das minhas camadas musculares, quando eu falo de regiões que têm cavidade, que eu vou fazer a abertura das cavidades, né? Então, primeiro eu tenho que fazer uma secção, se for em região de tórax, da região de externo, costela. Então, eu sempre vou buscar qual é o tipo de abertura de cavidade, porque a gente pode abrir cavidade de tórax e de abdômen de alguns jeitos, né? Que eu vou exemplificar um deles, onde a gente faz a secção da parte lateral das costelas e músculos intercostais, até chegar no segundo espaço intercostal. Do segundo espaço intercostal, a gente leva até, né, o manúbrio do externo, seguindo para o outro lado, né, o outro espaço, o segundo espaço intercostal, até a sua margem lateral também, seccionando as costelas e os músculos intercostais. Então, aqui foi feito a secção nas bordas, nas partes laterais, né, da parede torácica, no espaço intercostal, né, no músculo intercostal, até o manúbrio do externo, no manúbrio do externo, seguindo para o próximo lado. E aí a gente vai colocando a mão nesse espaço que foi aberto e separando as pleuras, separando, né, as estruturas que firmam as estruturas, os órgãos torácicos em cavidade. Até que a gente consiga separar, né, essas pleuras. Então, aqui estavam as partes laterais cortadas, região do manúbrio, foi aqui o manúbrio do externo. Vai sendo feita a separação tanto das pleuras parietais, quanto aqui do ligamento externo pericárdico, até a gente separar totalmente, né, a gente chama de tampa, né, a parede torácica anterior, e expondo assim a cavidade torácica. O mesmo vai acontecer para a região abdominal, né? Eu faço uma secção aqui da parte entre o músculo transverso do abdômen com o bordo lateral do reto do abdômen até na borda costal.
Posso fazer a desinserção desse reto do abdômen aqui do externo do processo tifoide, né? Com as cartilagens costais, separo de um lado, separo do outro e rebato esse músculo, né? Esse reto do abdômen, depois de desinserido dessa região mais superior aqui do tórax, ele se ficará preso aqui, né? Firme em posição pela região do pubis. E assim eu consigo também evidenciar as estruturas torácicas e explorar as estruturas, né? As estruturas abdominais. Então, aqui foi feita uma desinserção diferente da outra, né? Então, da imagem aqui anterior, então aqui a gente separou a parede torácica anterior junto com o reto do abdômen, e aqui foi feito diferente, separando o reto do abdômen da parede torácica, e assim expondo, né, o conteúdo da cavidade abdominal. Depois a gente faz, então, né, a dissecção das estruturas de cavidade abdominal. A gente faz primeiro uma análise inicial das estruturas que a gente encontra na cavidade e com a ajuda nessa parte interna associada à cavidade abdominal, a gente pode utilizar o bisturi? Pode, para estruturas mais superficiais. Agora, quando a gente for individualizar vasos, nervos, né, é importante a gente utilizar mais a pinça, né, serrilhada e a tesoura íris. É mais fácil de conseguir preservar as estruturas, tá? O bisturi a gente mantém mais para estruturas como se forem para fáscias musculares mais íntegras, né? A separação aqui do tecido adiposo do pericárdio, mas no mais, em cavidade, a gente utiliza pouco a lâmina de bisturi. A gente utiliza mais a pinça serrilhada com, né, a tesoura íris. E aí a gente vai separando, né, identificando e estudando as estruturas que compõem cada cavidade. Para aí sim, a partir de um estudo preliminar, de uma identificação das estruturas, um estudo prévio de que estruturas eu vou encontrar em cada região, eu vou começar o processo de dissecção. Então lembre, a dissecção é uma etapa que é planejada, observada, planejado um processo de secção e, né, tendo em vista quais as estruturas possíveis eu posso encontrar profundamente e a relação entre essas estruturas, porque dissecção é um método, né, estratigráfico de uma camada sobreposta a outra e eu vou retirando camada a camada. Mas se eu não sei o que vem depois, eu tenho o risco de cortar. Por isso eu sempre estudo a região dissecada antes de começar a dissecar. E aí a gente, quando começa nessa região de dissecção de cavidade, a gente vai encontrar muitos vasos e nervos, né? Então, e eu vou ter que fazer a divulsão. Lembram? A separação dos tecidos conjuntivos associados a vasos e nervos. Então, aquele método de colocar, né, pinçar o tecido conjuntivo com a pinça serrilhada, introduzir a tesoura fechada e separar essas estruturas. Então, eu sempre vou identificar, né, artéria, veia e nervo. Lembrando que geralmente nos locais onde a gente vai dissecar, né, a gente vai encontrar uma artéria ladeada por suas veias e um nervo associado. Então a gente tem que tomar o cuidado de fazer essa identificação prévia antes de passar uma tesoura ou um bisturi. Estudar que estruturas estarão, né, a relação das estruturas que serão dissecadas. Então, a gente, quando fala, vou dar um exemplo, a cavidade abdominal, que aqui a gente tirou uma parte do mesentério, a gente vai começar a estudar, né, os vasos mesentéricos e a relação de artéria mesentérica, da veia mesentérica, dos seus vasos. Lembrando que sempre as artérias às vezes estão ladeadas, e eu vou tirando o tecido conjuntivo associado, fazendo o processo de divulsão desses vasos, individualizando e dissecando essas regiões. E vou começando de um, dando um contínuo, acho outro e dando um contínuo, sempre da região onde eu tenho um ponto de observação para onde eu não tenho um ponto de observação. Sempre de um local conhecido para um local, seguindo, né, para um local onde eu não tenho uma observação, até chegar num processo completo de dissecção dos vasos abdominais, por exemplo. Então, eu sempre faço um estudo prévio da região que eu vou dissecar, para poder saber os instrumentais que eu vou ter que utilizar, porque se for para dissecar, se eu for uma região de mesentério, eu não vou utilizar o bisturi, eu vou ter que utilizar, né, a tesoura íris e a pinça serrilhada,
de preferência uma pinça Adson, porque a extremidade dela é mais fininha e mais delicada para, né, preservar essas estruturas. Então lembrem, né, delicadeza, paciência e cuidado são, né, predicados constantes e necessários para um bom trabalho de dissecção. Vocês podem ter certeza que a dissecção ela vai desenvolver em vocês a delicadeza manual, tá? O cuidado, né, pela melhora da percepção visual, da acurácia visual e da percepção tátil de vocês, e desenvolver a paciência também, porque vocês vão ver que dissecção é um processo demorado, delicado, mas quando vocês saem de um resultado assim, chegam num resultado assim, né, com muita paciência, vale muito a pena. Então, a dissecção sozinha nos ensina onde podemos cortar e examinar o corpo com liberdade e rapidez. O livro de dissecção onde vocês encontram algumas orientações para dissecção. Até a próxima!